com a paz do Senhor, amém? Estamos felizes, queria dizer que eu estou muito feliz também com o aniversário da igreja. São 19 anos, né, de um sonho realizado e que vem se realizando cada vez mais, né? Cada vez mais Deus planta mais sonhos em nosso coração, mas ainda mais importante, são 19 anos alcançando vidas, são 19 anos de milagres, né? Quando eu olho cada um de vocês aqui e a mim mesmo, nós todos somos um milagre de Jesus. Eu vou trazer a passagem de um rapaz que era cego de nascença, e é interessante, da mesma maneira que a graça, o amor de Cristo nos alcançou aquele rapaz também. E nós somos todos um milagre, e isso que me deixa mais alegre. Também estou feliz, porque aqui foi onde eu constituí uma família, está ali a minha esposa, onde eu constituí outra família também, uma família espiritual, que são vocês. São pessoas que eu amo. Algumas eu tenho mais contato, outras menos, mas podem ter certeza que é um prazer imenso fazer parte desse corpo de Cristo. Estamos felizes e queria muito agradecer. Vou fazer uma oração antes da gente iniciar. Espírito Santo de Deus, neste momento, Senhor, eu venho te pedir, Pai, Senhor, nos ajude, me ajude, que a Tua palavra, Senhor, seja falada nessa noite, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha tocando em nossos corações com força, Pai. Que venha nos tocando, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração, que possa nos transformar ainda mais e que possa alcançar também aqueles, Pai, que vieram aqui fazer uma visita hoje, Pai. Que o Senhor possa falar aos seus corações, Pai, e que eles possam sentir o seu amor nessa noite, Pai. Nos ajude, isso que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar os irmãos a ler comigo João capítulo 9. A gente vai ler o capítulo inteiro, tá bom? Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é esse o homem que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. O homem dizia: Sou eu. Então lhe perguntaram: Como foram abertos seus olhos? Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez lama, passou em meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez: Como podia ver? Ele respondeu: Ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus começaram a dizer: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Já outros diziam: Como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: O que você diz a respeito dele, uma vez que ele lhe abriu os olhos? E ele respondeu: É um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego, que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele. E lhe perguntaram: É esse o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho que nasceu cego.
mas não sabemos como agora está vendo, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. E sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora vocês dizem: nós vemos, o pecado de vocês permanece. Amém, irmãos. Eu queria trazer para a gente aqui de início um pano de fundo, só para a gente compreender o que está acontecendo e chegar nesse momento. Jesus vem de diversas passagens, vocês acompanham aí, a Samaritana, no tanque de Betesda, o paralítico que já estava naquela situação há 38 anos, entre muitas situações, e porque Jesus fazia no sábado, entre muitas outras coisas, os fariseus se cegavam, não era propositalmente, mas estavam cegos em seus ideais, né? E criticavam muito Jesus, e Jesus vem combatendo tudo isso com a palavra de Deus, com discursos duríssimos também, é verdade, mas todos justos, né? Em João, no livro de João, essa hipocrisia ela é muito denunciada a todo tempo, né? A gente vai olhar em João 5, no paralítico do tanque de Betesda, o pessoal vai questionar, não porque ele curou aquele rapaz, não porque uma maravilha foi feita, não porque uma bênção aconteceu, não porque alguém atordoado há 38 anos foi curado, não. Eles foram questionar porque Jesus fez isso no sábado. E aí Jesus começa, livro por livro das Escrituras, a falar de si, mas não ele falar de si mesmo, mas as Escrituras testificavam dele. E Jesus era duro no sábado. O sábado foi feito por causa do homem. E ele continuava falando sobre o sábado, que o Senhor trabalha até agora e eu trabalho também. E Jesus ele também recorre ao raciocínio. Aí já é João 8, antes de chegar aqui nesse momento, com os cegos de nascença. Jesus recorre ao raciocínio lógico. Por que seria errado curar naturalmente ou sobrenaturalmente no sábado? Se a circuncisão, um costume do povo judeu, uma ordenança, né, que Deus deu a eles, se a circuncisão era permitida nesse dia, o filho nasceu, 8 dias depois era obrigação ser circuncidado.
e se fosse se fosse no sábado, tinha que ser feito. Então, haviam precedências para o sábado. Matar o cordeiro pascal, entre muitas outras. Só que não se entende de verdade por que dessa cegueira. E Jesus sempre com discursos duros, mas sempre na palavra de Deus, né? As Escrituras davam testemunho dele. E já no final desse capítulo 8, ele vai dizer que Abraão viu o seu dia e se exultou nele. E ele se incomoda, você não tem nem... Você é novo, como é que você está dizendo que viu Abraão, que Abraão viu você? Aí ele diz que, em verdade, lhes digo, que antes que Abraão fosse, eu sou. Ele faz uma referência direta do próprio Deus, do Yahvé, do Antigo Testamento, dizendo na sarça ardente para Moisés, né? Eu sou, é o grande eu sou. E por isso essa referência em se mostrar como Deus, aí os fariseus foram à loucura, né? Eles pegaram pedras, vocês vão olhar aqui no versículo 19, eles pegam pedras contra Jesus para apedrejá-lo, mas ele sai ali em oculto, né? Ele foge dali. E aí, nesse percurso, vou pedir para colocar o versículo 1 na NA. O melhor lugar para um cego pedir ajuda era próximo ao templo. As pessoas estariam mais inclinadas à caridade, não é verdade, irmãos? A gente, vamos trazer para os dias de hoje, se a gente está indo para a igreja e de repente alguém nos pede alguma coisa, normalmente a gente está assim, a gente está indo para a igreja, estão precisando de um favor. Nessa situação, ninguém nega. Então, de fato, o templo era o melhor lugar, né? E agora eu vou pedir para colocar do versículos 2 ao 5. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Pode deixar aí mesmo. E Jesus vai falando assim, ó, nem ele, nem os pais dele. Na antiguidade, o sofrimento estava associado com muita frequência ao pecado. E, de fato, né, os irmãos aí que já leram o Antigo Testamento, principalmente se forem ver Deuteronômio, nas bênçãos e maldições, de fato, se as pessoas fossem obedientes e fizessem as coisas de Deus, seriam abençoados. Mas também, se o contrário fizessem, se fizessem coisas más e ruins, a maldição ela era real. Então, de fato, isso existia, mas não é uma regra. Nunca foi colocada por Deus nas Escrituras como uma regra. Nunca foi. Tem até um famoso entre nós, um tal de livro de Jó. Então, se fosse, a gente olha que ali não é culpa de Jó, né? Deus escolheu atuar naquele momento, então a gente entende. Então, não sei se lógico que é um sarcasmo, mas eu não sei se os fariseus liam ou não o livro de Jó, né? Ou os próprios discípulos de Jesus, que é o caso deste momento, para achar que tudo era pecado. Inclusive, naquele momento, alguns das 4 ordens aí, fariseus, saduceus, acreditavam até que uma criança podia pecar no ventre ali. Não o pecado que vem de Adão, mas cometer o pecado ali dentro mesmo. Enfim, várias ideias surgiam, né? Nunca das Escrituras, essas ideias. Então, era propósito de Cristo. Neste momento, o propósito de Cristo era ser a luz do mundo, né? Pode botar o versículo 3? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Versículo 4, por favor. É necessário que façamos as obras que eu faça, as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Que Jesus fala isso? Os irmãos também conhecem as Escrituras sobre Jesus Cristo ser a luz do mundo, né? Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Era propósito. Como eu comecei falando aqui no início, era propósito, assim como foi propósito na minha vida, assim como foi propósito na vida da Márcia, assim como foi propósito na vida do Carmosa, né? Pensa comigo, é um rapaz que não esperava. Jesus passou, estava andando, olhou para ele, alguém fez um questionamento. Não, nem ele nem os pais. É propósito. Então, neste momento, esse rapaz não deu sorte, né? Não existe sorte nessa vida, né? Deus o escolheu neste momento. Então, após isso, Jesus faz o seguinte. Ele pega
a saliva, ele cospe, né? E faz uma mistura. Ele amassa ali a saliva com a terra, com o barro, e faz o lodo, né? É interessante que, se a gente for olhar, a gente tem nojo disso, é verdade. Isso não é um costume para a gente continuar nos dias de hoje. Isso também tem um propósito. Jesus não fez isso de graça. A gente já conversava que Jesus vinha de discursos duros, mostrando a hipocrisia dos fariseus. E ele fez isso propositalmente, né? Havia no costume judaico, que não era das escrituras, mas era da Torá oral, que eles fizeram a mais entre eles, havia 39 proibições, né? De que não se poderia fazer no sábado de jeito nenhum. Uma delas era amassar, quer seja barro, terra, fazer uma mistura. Então, isso foi feito de propósito, porque logo em seguida aconteceria algo que nunca aconteceu, algo sem precedentes, algo inédito, nunca aconteceu. Então, mais uma vez, ele ia expor de novo que a luz do mundo veio e aqueles que eram cegos escolheram ver, mas aqueles que viam escolheram não enxergar, né? Isso foi propósito também. Mas as leis eram humanas. A atitude de Jesus Cristo de fazer aquele lodo ali, né, machucou a teologia dos fariseus. Não que teologia seja ruim, mas trazer para o que a gente acha, não o que Deus pensa, é que é errado. Mais uma vez, um milagre inédito. O cego não esperava, né? Assim como nós não esperávamos, e um dia a graça nos alcançou. Creio que em muitos momentos, pensaram assim: acabou, eu não quero nem saber da minha vida, eu quero desistir da vida e tudo. Na maioria das vezes acontece assim. A gente não sabe como, mas Ele nos alcança. A gente não sabe como, mas a graça dele nos alcança. E naquele momento Ele alcançou. Foi um milagre inédito, nunca na história. Uma coisa é uma pessoa que foi ficando cega aos poucos, foi feito um tratamento médico, ou foi feita uma oração mesmo, e realmente um milagre de alguém que ficou cego e depois voltou a ver. Mas alguém que já nasceu sem íris, sem nada. Eu não sou da área da anatomia nem nada, da visão, mas eu sei que tem coisas em nossos olhos que o cego de nascença, ele não tem nada formado. Então é simplesmente fazer tudo do zero, algo inédito. O cego não esperava por isso, assim como nós não esperávamos. Mas ele agarrou a oportunidade. E é interessante trazer uma junção aqui para a passagem de Eliseu e Naamã, né? E Eliseu fala para o servo de Naamã, para ele se curar da lepra, para ele mergulhar 7 vezes, aonde? No Rio Jordão. Naamã fica meio, tanto lugar, né? Pedia para eu fazer uma coisa, podia pedir para eu fazer outra, mergulhar no rio mais limpo, no Rio Jordão. E foi embora, ele não ia. Se não fossem os servos dele insistir, ele não mergulhava. Então, se pedisse outra coisa mais fácil, você não faria? Então vai. Pelo amor de Deus, né? Se já não tem chance nenhuma, por que não tentar? Por que não agarrar a oportunidade? Se eu não tenho chance nenhuma, se a minha vida não vale nada, o que custa eu entregar ela para Jesus também, né? Lembrei agora de uma pregação que o Lucas falou isso. E é profundo. Se não vale nada, se você não tem mais para onde recorrer, te deram uma oportunidade, faça. Mas esse rapaz aqui levantou e foi ao tanque de Siloé se lavar e voltou vendo. Imagina a alegria deste rapaz. É porque o propósito dessa mensagem era algo bem maior, e João não deu tanta atenção à felicidade dele, mas não há dúvidas. Eu acho que ninguém tem dúvidas da alegria que esse rapaz ficou, né? Então não custa nada tentar. Deus coloca oportunidades em nossa porta. Ele fala aos nossos corações, e a Bíblia diz que quando Ele falar aos nossos corações, né, quando a gente ouvir a voz de Deus, que a gente não endureça o nosso coração, né? Então que a gente possa agarrar as oportunidades, né? Tá difícil, não tem saída, alguém ofereceu, mas isso é louco, vou fazer isso, não mudo, fiz coisa melhor e não mudou. Para de reclamar, faz, tenta, joga nas mãos de Jesus, né? E logo depois os vizinhos olharam para ele voltando, os vizinhos e as pessoas que o conheciam. E as reações foram diversas, que todos sabiam que era ele. Mas uns falavam, ó, é ele, mas outros, e eu entendo, porque naquele momento nunca na história alguém cego de nascença voltou a ver. Esse milagre nunca ocorreu. Então alguns falavam, não, se parece com ele, mas não é. Incrédulos.
de fato, é fácil a gente entender ele, né? Um fato inédito, mais uma vez. E aí eu queria pedir para colocar o versículo 8. Então os vizinhos dos que antes o conheciam, não é esse que ficava sentado pedindo esmolas? Próximo versículo, por favor. Uns diziam, é ele, outros não. Próximo versículo. Então lhe perguntaram, como foram abertos seus olhos? Próximo. E agora que é interessante, a gente vai reunindo as confissões desse cego de nascença. Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos, e eu fui e voltei vendo. Então a gente vê, é bom a gente guardar isso, que depois eu vou voltar. Num primeiro momento ele é questionado, quem lhe fez isso? E ele fala, um homem chamado Jesus. Até então a gente vê que não reconhece, não sabe que Jesus é Deus, não sabe que Jesus é o Filho de Deus. Ele ainda está perplexo, com certeza, com o tamanho do que lhe aconteceu. E nesse primeiro momento, questionado, indagado, ele diz, um homem, ele pediu, eu fui e fiz. Né? Essa era a consciência dele, né, frente aos amigos ali que lhe perguntaram. E depois, neste momento, pode avançar o próximo versículo, por favor? Mais um. E neste momento, depois de tudo isso, esse pessoal que encontrou com ele, levaram ele aos fariseus, irmãos. Neste momento, o que acontece? É uma coisa sobrenatural. Quem eram os detentores de todo o saber da época, senão os religiosos? E entre os judeus, quem senão os fariseus ali, né, naquele momento? Então levaram ele aos fariseus. E João, no próximo, se eu não me engano, no próximo versículo, ele vai alertar-nos para isso, que esse dia é sábado, né? Ele faz essa menção para que a gente entenda que Jesus está provocando. Né? Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. E João alerta para isso. O lodo, neste momento, vocês viram a passagem, neste momento os fariseus vão falar assim, esse cara aí não é de Deus não. Olha o que ele fez no sábado, uma das 39 leis que a gente colocou, os fariseus, as 39. No Antigo Testamento, lá nos mandamentos, está a guardar o sábado. Né? Mas mesmo assim ainda havia as precedências sobre o sábado. Mas eles falaram, não me contento, eu quero colocar minhas ideias também, minha teologia, eu quero botar. Eu sei, mas está faltando. Eu quero encaixar um pouquinho do. Acho que Deus não sabe o que ele está falando, não. Ele colocou, mas está incompleto. Eu quero acrescentar. E aí o lodo machucou a teologia daqueles rapazes, né? E feriu demais. Lógico, alguns eram sãos o suficiente. Parece que alguns liam as escrituras e entenderam. Eu sei que ele fez isso no sábado, mas olha o que ele fez. Pode Deus atender alguém se for pecador? E aí houve confusão entre eles e eles não entraram em um consenso. Mas a maioria que estava machucada, né, porque eles colocaram coisas acima da lei de Deus, eles não puderam suportar, né? Eles já nem lembravam, nem se importavam mais com o fato inédito que haviam ocorrido. Irmãos, é a mesma coisa que eu olho para vocês aqui, todos nós somos um milagre, né? Igual como eu estava falando, a Márcia, a Marcelinha, a Carmosa, Thomas, eu olho para a vida de vocês, como não ver Jesus Cristo na vida de vocês? Como não ver o Espírito Santo de Deus atuando e transformando vidas? E isso é grande demais, isso é a beleza do Evangelho, as almas sendo salvas para o Senhor, porque isso foi a grande comitiva, a missão que Ele nos deu. Então é muito satisfatório, mas é a mesma coisa que nos dias de hoje, de repente alguém foi visitar um culto e de repente não deram a bênção apostólica no final, não leram 2 Coríntios, acho que é 13, né? Não deram a bênção apostólica do jeito que é e não volta aqui mais não volta aqui mais não. Como se fosse regra e, de repente, eles sabem, eles conhecem na cidade, nós somos amigos, nós nos conhecemos e vê a grandeza da transformação que Jesus faz em nossas vidas. Mas, às vezes, fecha os olhos por causa de coisa boba, como a luz. Eu não gosto não, apaga a luz. Se soubesse os benefícios que tem de questão de atenção e tudo, não falariam. Mas as pessoas preferem, como os fariseus, dar mais atenção ao que é insignificante, porque é implantado depois, não é a palavra de Deus, do que a grandeza do milagre, as maravilhas que Jesus Cristo, que o Espírito Santo faz.
Isso não, parece que não mudou, parece que nós vivemos ainda no tempo de Jesus. Mas do mesmo jeito, não mudou a graça de Deus. E isso é que é bacana. Com a mesma força e intensidade e atropelo, a graça vem passando. E ela nos alcança. E é bom que a gente abra os nossos olhos e os nossos ouvidos para reconhecer isso. Rolou uma discussão. O que um pecador pode ou não fazer, então? Né? Então, neste momento, o cego de nascença, ele estava ouvindo todas essas questões, esses questionamentos. E é legal a gente entender essa concepção de pecado também, né? Porque o pecado é real. O pecado, ele existe, o pecado nos afasta de Deus, o pecado, ele não tem parte com Deus, né? A Bíblia é muito grande nisso, e eu acho que anda junto com a missão de Jesus, né? É só a gente olhar para a história de vida do arauto de Jesus Cristo, João Batista, né? Que vinha pregando arrependimento, né? Isaías 40 e depois Lucas 3, quando Gabriel está falando para o pai de João Batista, né? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, pregando o batismo de arrependimento. O batismo de arrependimento é um apelo para uma boa consciência para com Deus, né? O que é o batismo? Né? A 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, ele vai dizer que é o apelo para uma boa consciência para com Deus. Arrependimento, se a gente pegar o que está escrito no texto original, outra palavra que poderia ser traduzido no lugar de arrependimento é mudança de mentalidade, mudança de coração, de comportamento, de direção. Então, essa é a mensagem, e isso é real. E João Batista veio preparando o caminho antes. E ele mesmo dizia, depois vai vir alguém depois de mim, que eu não sou digno de desatar as sandálias, de amarrar as sandálias. E de fato, e depois que João Batista vem pregando o arrependimento, quem vem? O Salvador. Né? E é necessário que a gente também creia no pecado, porque como nós vamos querer um Salvador? Para que eu vou querer um Salvador se eu não preciso de salvação? Então, a salvação e o arrependimento são duas coisas concatenadas, muito intrínsecas, muito juntas, inseparáveis, né? Então, é real e é legal a gente ter uma concepção disso. E esses questionamentos se passaram na cabeça tanto dos fariseus, quanto desse rapaz que foi curado. E aí, mais uma vez, eles vão perguntar para esse rapaz, né? Insatisfeitos, eles vão perguntar: o que você acha desse rapaz, desse Jesus que fez isso com você? E você vê que nesse momento, a consciência do ex-cego de nascença, a consciência dele, frente aos argumentos, faz com que ele crie um pensamento. Agora ele já amadureceu um pouco mais. Ele falou, isso que eles estão falando é real. Esse cara não é simplesmente um homem, como eu disse lá atrás. É um profeta. É isso que ele diz, não é isso para os fariseus na segunda vez? Ele diz, é um profeta. Então ele já percebeu. Você vê que ele já pôde. E você vê que quando a luz, que é Jesus Cristo, está diante de nossos olhos, se a gente escolher abrir os nossos olhos, a gente começa a enxergar. Mas a gente já está vendo que na vida desse rapaz foi um processo. Primeiro para ele, mesmo com a magnitude do milagre, era um homem. Ele não entendeu ainda. Na nossa vida é assim também, né? Às vezes a gente não entende num primeiro momento e às vezes até a gente se desvia, né? Porque a gente não entendeu. A gente pode ter buscado a Jesus por causa de uma doença, de uma enfermidade, aceita Jesus, mas depois de um tempo se afasta. Isso e acabou, é o fim? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Tem vezes que é um processo, você não vai entender. Mas vai vir uma segunda vez. Enquanto houver vida, há esperança. Enquanto nós estivermos vivos, não importa se você se afastou 1, 2, 3. Enquanto houver vida, é em vida, porque após a morte só resta o juízo, como diz Hebreus, né? Mas enquanto houver vida, a graça te alcança. E aqui esse rapaz está passando por um amadurecimento, né? Ele reconheceu esse Jesus Cristo como um profeta. A gente se lembra também que diante de algumas coisas, a mulher samaritana também foi amadurecendo no diálogo, não foi? Ela foi conversando, depois que Jesus vai revelando algumas coisas que ela não tinha falado, aí ela fala, vejo que o Senhor é profeta, né? Então onde é que a gente tem que adorar? Então a gente traz essa
passagem também para refletir, né? Que às vezes é amadurecimento. Frente à grandeza do milagre, aqui agora falando sobre os fariseus frente à grandeza do milagre e o ódio por Jesus, duvidaram da doença, né? Ao ponto de mandar chamar os pais. Não, a gente vai ter um problema aqui, porque eu vou me colocar no lugar dos fariseus falando, tá, irmãos? A gente vai ter um problema aqui, não dá. Esse Jesus Cristo aí, a gente já combinou aqui, ele não é o Messias. Tem que ter alguma coisa errada. Só que o milagre foi imensurável. A gente não consegue explicar. Então, só pode ter sido o seguinte: ele não era cego coisa nenhuma. Balela, chama os pais dele lá que a gente quer tirar a dúvida. Eu quero ter certeza se de fato ele era cego. Eles não aceitam de jeito nenhum. E você vê que aos poucos os olhos dos cegos estavam se abrindo cada vez mais. Os olhos espirituais também, ele estava amadurecendo. Enquanto os olhos dos fariseus se fechavam capítulo por capítulo, se você for ler João, capítulo por capítulo, iam se fechando, né? Depois, o cego vai amadurecendo com tudo isso, né? Eles interrogam os pais ficam com medo e João já denuncia o que eles fizeram. Já combinaram entre eles que quem confessasse que Jesus Cristo era o Senhor, que era o Messias, que era o ungido de Deus, seria expulso da sinagoga. E aí eles falam assim, pergunta para ele aí, que ficaram com medo, oprimidos pelo medo da ameaça de serem expulsos, não falaram. Pergunte a ele tem idade. E aí eles vão mais uma vez, perguntar para o cego o que aconteceu, porque eles não conseguem aceitar, estão cegos, irmãos. O cego, amadurecendo diante do exposto, dá uma cutucada, né? Eu queria pedir para colocar o versículo 24 ao 27, para a gente ver. 24, primeiro versículo, para a gente acompanhar. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram, diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez, está insistindo. E a gente sabe que se coloca no lugar, a nossa paciência uma hora acaba, né? O que ele lhe fez, como lhe abriu os olhos? 27. Ele respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que vocês estão querendo ouvir outra vez? Vocês querem se tornar discípulos dele também? É isso? Neste momento, ele amadurecido já, ele dá uma cutucada. Pelo estresse também, né, irmãos? Fala sério, olha o tamanho do milagre que aconteceu. Como a gente aqui, olha o tamanho do milagre que aconteceu na nossa vida. E de repente alguém lá fora, a gente está falando, é Jesus Cristo que mudou minha vida. Aí a pessoa vai falar, cara, como, cara? Até onde você estava querendo tirar sua vida? Até onde você estava... Até hoje você está todo quebrado, você está com problemas financeiros, você está com problema de saúde, por que você está dando risada? Da onde vem essa felicidade? E as pessoas perguntam, e a gente fala, mas se recusa a ouvir, mas é isso. E neste momento, como ele já percebeu que eles não queriam saber a verdade, mas eles só queriam dos seus próprios interesses, ele cutuca, ele dá uma cutucadinha. Vocês querem ser alunos dele? É muito legal isso também. Os fariseus, eles entram em desespero. Os fariseus, eles estavam surdos ou cegos? A realidade, a gente sabe que nesse momento os fariseus já estavam totalmente cegos, né? Nas suas leis, nas suas ideias, nas suas teologias. E eles perderam a linha, chegaram a insultar o rapaz, né? Perderam a razão. Quando a gente insulta alguém, já vai para o insulto, a gente perde a razão total. 29, por favor. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Mentira. Tem uma hora em outro diálogo aí que eles vão falar, não, o Messias a gente não sabe de onde vai vir, mas esse daí a gente sabe. Aí outra hora eles vão falar, isso não é filho do carpinteiro? Então cada hora eles falam uma coisa, né? O importante é que a ideia deles não seja quebrada, o orgulho. Próximo. O homem respondeu, é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Próximo.
Sabemos que Deus não atende a pecadores. Não, 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 não. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica sua vontade, a este atende. Irmãos, nesse momento aqui, eu considero para mim, eu sou apaixonado por essa passagem. Essa é uma das maiores e mais belas defesas que já fizeram para Jesus Cristo. A forma mais linda que já defenderam Jesus Cristo. Seja qualquer maneira, seja fala, seja física. É muito lindo ele falar isso. E ele chega com um certo tom, né? Ele fala, é engraçado, eu estou aqui de frente de vocês que são donos do saber. Vocês são espirituais, vocês sabem tudo. E é engraçado como vocês não compreendem isso. Mas eu sei que desde a história, desde o princípio, nunca um cego de nascença voltou a ver. Isso nunca aconteceu. Os olhos desse rapaz viram a verdade, né? O que ele fez aqui neste momento, irmãos? Eu acho que esse discurso, essa defesa que ele fez de Jesus Cristo, foi legal porque ele expôs, com poucas palavras, as próprias Escrituras. Eu queria pedir para a Mari colocar aí para a gente, Salmos, capítulo 34, versículo 15. Verso 15. Os olhos do Senhor, eles pousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Eu queria pedir também para colocar Provérbios, capítulo 28, no versículo 9. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Então, neste momento que esse rapaz, esse ex-cego de nascença, ele faz essa defesa maravilhosa e linda de Jesus, neste momento ele está expondo tudo isso. O cego de nascença também era de família judaica, ele conhecia as escrituras também, né? E ele pôde entender, e ele esfregou, ainda que implicitamente, na cara dessas pessoas. Né? E, a partir de agora, eu queria pedir para o capítulo 9, versículo 34, do João. Mas eles disseram, você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E expulsaram ele, né? Foram derrotados em todos os argumentos, irmãos. A palavra de Deus prevalece sobre tudo. Sobre a palavra de Deus não existe nada. A verdade não fica oculta. Jesus, né? Jesus, depois ouvindo que ele foi expulso, ao encontrá-lo, perguntou. Foi direto aqui, ó. Eu queria pedir para você colocar a arque. É interessante, irmãos, que no Novo Testamento, acho que existem 88 ocorrências de filho do homem, né? A todo momento os Lucas, Mateus, o próprio João, eles vão toda hora falar filho do homem, e da boca de Jesus sai filho do homem em todo momento. Mas neste momento aqui em específico, Jesus Cristo, ele se revela por completo, porque aquele rapaz já estava amadurecendo. Vocês vão olhar que em todo momento é filho do homem para lá, filho do homem para cá. Importa que o filho do homem seja levantado, assim como a serpente foi levantada no deserto, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Era filho do homem a todo momento. E neste momento é o único lugar do Novo Testamento, principalmente não, nos evangelhos, em que Jesus fala assim, ó, crê tu no Filho de Deus? Ele vem direto, reto. Ele não precisa usar uma figura de linguagem, um vocabulário diferente, não. Ele vem direto e limpo. Você crê no Filho de Deus, né? Para que não haja dúvidas. Próximo versículo. Jesus ouviu que ele respondeu, quem é, Senhor? Fala para mim então, fala para mim que eu crerei nele. Próximo. Jesus disse, você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. E então ele afirmou, eu creio, Senhor, eu creio, e o adorou. Neste momento, irmãos, Jesus, a luz do mundo, que já tinha o curado, e esse rapaz, ele já estava enxergando quando voltou do tanque de Siloé. Mas a gente vai ver que a visão espiritual dele vai evoluindo, vai amadurecendo com o tempo. E agora eu queria trazer de volta as partes que a gente falou. No momento em que ele é indagado sobre quem era Jesus, ele fala, um homem. É o nosso primeiro encontro, como eu falei aqui, né? Às vezes a gente não entende direto a essência. Algumas pessoas entendem, outras não. A gente precisa saber que todos nós somos diferentes. Você não tem que desistir
de Jesus Cristo, você não tem que desistir de voltar para Jesus Cristo, porque a outra permaneceu firme. Não, cada um, Deus trata de um jeito. Deus tem propósito em todas as coisas. No primeiro momento você pode não entender, mas esse cego de nascença, ele vai amadurecendo. E já numa segunda vez, diante do diálogo, ele fala, ó, no mínimo é um profeta. Esse cara não tem pecado. Deus não ouve a quem tem pecado. E aí vai evoluindo. Depois vem uma terceira vez. Já na terceira vez ele tá convicto. Ele está convicto, ele faz uma defesa, ó, eu sei se ele é pecador ou não, isso aí é com vocês. Eu sei que desde o início de tudo, desde a criação, nunca foram abertos os olhos de um cego de nascença. E aí ele está convicto aqui. E num terceiro momento, quando Jesus chega diretamente a ele já estava amadurecido, com o coração amadurecido. Ele já tinha aberto os olhos espirituais totalmente, então não tinha mais por que Jesus falar com palavras mais figuradas nem nada, e Jesus vem direto. Crês tu no Filho de Deus? Não sei se ele fez a pergunta já sabendo ou não, mas ele vai dizer, fala para mim quem é, para que eu creia, fala para mim. E Jesus fala, você já o tem visto. E Jesus se revela, e ele fala o quê? Eu creio, Senhor. E nesse momento o adorou. E o que eu queria trazer disso? Jesus Cristo, a luz do mundo, revelado àquele rapaz, que foi revelado a nós também, né? As nossas vidas são um milagre tão grande quanto o milagre da vida daquele rapaz. Neste momento ele amadureceu por completo. E é assim a realidade. Alguns conseguem, num primeiro momento, ficar firmes, outros não. Mas saiba, você pode ir embora uma vez, não entender o que aconteceu, mas o Espírito Santo de Deus, a graça de Deus vai te alcançar e vai te buscar de novo. E numa segunda vez você já vai entender melhor da essência, do que é a graça, do que é o amor desse Jesus Cristo que nos salvou, que nos operou um milagre tão grande em nossa vida. Pode precisar de uma terceira oportunidade para entender ainda melhor. E que seja 3, que seja 4. Eu sei, irmãos, que o inimigo de nossas almas, ele também é real. E ele pega tudo que a gente faz de errado. E ele nos cega ao ponto da gente achar que não tem mais. E talvez você possa pensar assim, já falei 1, 2, 3 vezes, deve ter alguém lá falando mal de mim, toda vez eu volto, toda vez eu volto para Jesus. O que alguém fala, se falar isso, irmãos, o Cristo não permite que um cristão fale isso. Mas se alguém falar, irmãos, é Deus quem limita a sua vitória, a sua salvação. Quem decide tudo é Deus. A resposta está na mão de Deus, a decisão está na mão de Deus. Então não há o que ninguém fale, nem mesmo Satanás, o acusador de nossas almas, pode interferir contra a graça de Deus. Nada, nunca vai prevalecer contra a graça de Deus. E Ele nos alcançou. E Ele nos alcança em todo momento. Talvez você nessa noite veio aqui pensando nessas coisas, e a graça te alcança de novo, e a palavra de Deus está falando de novo, e a voz de Deus está de novo te alcançando. Essa é a luz, esse é Jesus Cristo, a luz do mundo. Ele já está revelado, ele está brilhando. Olha quantas vidas, olha quantas almas, irmãos. É muito difícil para mim, eu não vou conseguir ir na frente, não, é muito difícil, eu não consigo. Eu vou contar um segredo, eu também não consigo. Eu não sei se existe um homem mais fraco do que eu. Eu não sou nada. Ai de mim se não fosse o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes, quantas coisas a gente passa. Às vezes parece que é tudo alegria, porque a realidade é essa. O crente, ele vive sorrindo, e é normal. E vai continuar vivendo sorrindo, porque o Espírito Santo faz isso com a gente. Mas a vida, fácil. Mas aí o pessoal prega uma vida fácil. Eu não conheço essa vida, não. Mas eu conheço uma vida com Cristo. Eu conheço uma vida com o Cristo que me prometeu os céus, que me prometeu uma herança, né? E a minha esperança é que ainda, assim como Pedro fala, ele escreve a primeira carta dele, ele fala, ó, quem é que vai sofrer por fazer o bem? Dificilmente, mas se tiver que sofrer por fazer o bem, é melhor sofrer por fazer o bem do que fazer o mal. Porque também Cristo padeceu de uma vez para sempre, o justo pelos injustos. A nossa esperança é o céu de glórias.
Eu sei que nessa vida a gente tem os nossos projetos, os nossos sonhos, e não é para a gente desistir, mas sempre colocar Deus na frente. Não desista, não perca a esperança, né? O Espírito Santo de Deus nessa noite te alcança e te dá mais uma oportunidade. E Ele vai te buscar. E enquanto houver vida, vai haver esperança. Enquanto houver vida, o Espírito Santo de Deus vai tocar. Então não resista, irmãos. Escute a voz de Deus. Esqueça tudo. Esqueça as acusações, esqueça tudo. Você é capaz. Eu também sou fraco. Todos nós aqui somos fracos. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, vou fazer uma pergunta para todos aqui, nós conseguiríamos? Se não fosse, não dá, não dá. Mas a alegria que o Espírito Santo de Deus coloca em nosso coração, a esperança que o Espírito Santo de Deus coloca em nosso coração, a esperança que as palavras de Jesus Cristo, que a salvação, que a palavra de Deus traz para a gente aqui, é coisa de louco, é coisa de louco. Não dá para entender, é uma alegria imensa, porque em todo momento o Espírito de Deus nos faz lembrar que nós somos, como a gente canta aqui muitas das vezes, cidadãos dos céus, né? E nós somos felizes porque um dia nós iremos morar com o Senhor. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Pela graça, nós podemos também ser chamados filhos de Deus. Nós estávamos afastados por causa do pecado, mas o sangue de Cristo nos purificou. Ele nos alcançou e Ele alcançou você também. E não importa se é a segunda, terceira, décima, alcança você também. Não vire as costas. Não vire as costas. Aproveite a oportunidade. O cego de nascença não esperava, estava ali, Jesus estava passando. Naquele momento era a vez dele, então não perca a oportunidade, agarre, porque não há alegria, não há esperança, não há nada fora de Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor. E eu queria agradecer pela minha oportunidade, em nome de Jesus, que Jesus Cristo possa ter falado ao seu coração. Amém.